Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de PHP. Nessa aula nós vamos começar a montar um sistema de notícias, onde a gente vai cadastrar a notícia, vai alterar a notícia, excluir e exibir essa notícia no site. Então nós vamos montar o sistema completo. Depois você pode aproveitar esse sistema de notícias para qualquer outra coisa. É só você criar a sua tabela de acordo com o que você precisar e mudar o nome dos campos. Inclusive vai ter a opção para incluir foto também, imagem. Nós já fizemos um, esse é bem parecido daquele que a gente já fez do cadastro onde tem a imagem, só com alguns detalhes a mais. Então, primeiramente, nós vamos começar criando a tabela. Eu vou abrir o meu navegador, verifica se o seu AMP está ativado, senão ele não vai deixar abrir, né, o nosso MySQL. Vou abrir o localhost, phpMyAdmin, o banco de dados que eu estou usando é o Aula, então vou criar nele mesmo. No banco de dados Aula eu já tenho o cadastro e usuários, os dois nós já usamos durante a criação dos nossos formulários, dos nossos cadastros. E agora eu vou criar uma nova tabela no banco de dados Aula. Então eu vou criar a tabela Notícias. Notícias. Nessa tabela Notícias, eu quero colocar, vamos ver quantos campos vai ter. Vai ter o título, o ID, o título, o subtítulo, o texto, a data e a foto. Acho que é isso. Deixa eu confirmar aqui. Título, subtítulo, texto e a imagem, o arquivo. Além do ID, título, subtítulo, texto e foto, eu vou pôr a data também. Então, vão ser 6. 6 arquivos e vou executar. Agora eu vou colocar o ID vai ser inteiro, tamanho 10. Aí você vai pensar, mas sempre põe tamanho 10 para o ID? É que não precisa de mais, né? Porque 10 vai dar quantos mil registros? Porque quer dizer que eu posso pôr até 10 números. Então, é um número bastante grande. Vou escolher autoincremento e chave primária. Então, isso é pro identificador. Agora, o título, varchar, tamanho 100. O subtítulo, varchar, 150. O texto eu quero que ele fique... O texto eu quero um pouco maior, então eu vou usar o... Vamos achar aqui o long text, que aí você pode digitar, se eu não me engano, 10.000 caracteres, não tenho certeza, depois eu verifico isso. A data também eu quero e o arquivo. Vão ser varchar também, a data não vai ser varchar, a data vai ser date, o file vai ser varchar, 200. Ok, já está criado aqui a minha tabela notícias com os meus campos ID, título, subtítulo, texto, data e file, que vai ser o campo para foto. Poderia ser outro nome aqui, foto, imagem ou qualquer outro nome, ok? Agora eu vou lá para o Dreamweaver para criarmos o nosso cadastro de notícias. Eu já tenho ele pronto, vou explicar os comandos e vou deixar ele disponível no material para que você possa digitá-lo. Você vai criar um novo arquivo do tipo PHP e vai montar primeiramente o formulário. Vou vir aqui para o design, você vai criar o formulário, vou criar um novo aqui, para a gente montar o formulário. Primeiro insere o formulário, depois coloca os campos. Então, eu tenho título,
a caixa de texto, título. Depois, outra caixa de texto, subtítulo. Pode usar aqui no ID o mesmo nome que você usou lá na sua tabela do banco de dados. Tudo em letras minúsculas, sem acento. Daí aqui no rótulo você pode pôr com letras maiúsculas, porque é o que fica visível na tela. Texto. A data eu não vou pôr aqui, quero que ela pegue a data do sistema, então eu não vou cadastrar a data. Se fosse uma data que você queira cadastrar, então você coloca a caixinha para data. No nosso caso, eu não quero cadastrar, eu quero que ele pegue a data atual que a pessoa preencheu aquela notícia. E aqui, o campo para o upload de imagem. Então, nós vamos usar o campo de arquivo. O nome dele vai ser file. Eu vou pôr aqui, upload de imagem. Ok? E também o botão enviar. Enviar, nome do botão, submit. Que eu não escolhi lá. Então, vou deixar com o nome padrão submit. Ok? Então, é mais ou menos assim que você vai montar o seu formulário. Montou o formulário, verifique se as caixas estão todas com os nomes corretos. Então, título, aqui título, subtítulo também, texto e file, ok? Agora, vamos para o código-fonte para começar a escrever o código PHP. Então, eu vou vir aqui para o meu, que já está pronto, e vou mostrar todo ele, para que serve cada coisa. Aqui eu estou verificando se o formulário é enviado pelo método POST, se foi clicado no botão Submit, e estou inserindo o meu arquivo config, configuração do banco de dados. Aí eu pego a variável título com o que vem da caixa de texto, título. Isso aqui você já sabe que em todos é a mesma coisa, né? O POST busca o que foi digitado na caixa de texto aqui do meu formulário, que ela se chama título, ok? Então, vamos continuando aqui. A mesma coisa para o subtítulo, para o texto e para o file, que daí eu uso files aqui, e não POST, porque é um arquivo, né? Verifica através do empty se não está vazio. Então, aqui ele vai verificar se o título, o subtítulo e o texto estão preenchidos. Então, como eu coloco a exclamação antes, eu estou dizendo se o título, o subtítulo e o texto não estiverem vazio, porque o empty sozinho verifica se está vazio. Como eu estou usando a exclamação antes, ele verifica se não está vazio, eu estou negando. A exclamação é não, então não está vazio. Então, se ele não está vazio, nenhum deles, o que ele vai fazer? Aqui ele vai verificar se é um arquivo de imagem válido. Se for um arquivo doc, ele vai dizer que é inválido. Então, só pode ser arquivo do tipo JPG, PNG, GIF, BMP, o que está sendo passado aqui. Caso contrário, ele vai verificar se está vazio. Se não estiver vazio, ele vai criar um novo nome, vai verificar se é uma imagem e vai criar um novo nome com a hora, time de hora, .jpg. Aí eu coloquei lá o foto2.jpg, fiz o upload dessa notícia. Aí ele grava lá como foto 2. Daí eu vou cadastrar outra notícia e coloco foto 2 de novo. Aí uma vai substituir a outra. Então, usando esse time, cada uma fica com nome exclusivo, porque não tem como eu postar duas fotos ao mesmo tempo, porque eu só tenho espaço para um post. Aí cada nome vai ficar pelo menos com o segundo diferente. Então, não vai se repetir jamais o nome, para uma foto não substituir a outra. Isso eu faço com o arquivo JPG e isso eu faço também com o arquivo GIF. Pode ver que
Isso daqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, ele verifica se é GIF, aqui ele verifica se é JPG. E cria um novo nome com a hora. Verifica se é GIF, cria um novo nome com a hora. Aí, se não está vazio, ele vai mover para onde? Para a pasta Imagens. Aqui também poderia ser outra pasta, não tem problema. Eu defini imagens para ficar gravada todas elas. Se eu não selecionei nenhuma imagem, então, caso contrário, não foi possível enviar o arquivo de imagem. Eu posso cadastrar uma notícia sem imagem. Ele só vai dizer que não foi encontrado o arquivo de imagem. Aqui ele vai capturar a data do sistema. Então, data e hora, uma variável, igual date. Ano, mês e dia, no formato ISO. Okay. Então, aqui ele vai capturar a data do sistema e vai fazer a inserção no banco de dados com os valores. Aí ele vai inserir, ó, insert into, na tabela notícias, o título, subtítulo, o texto, o file e a data que eu tenho lá, onde os valores são título igual a título, subtítulo igual a subtítulo, texto igual a texto, novo nome, que é o nome da minha imagem, esse aqui é a minha imagem, ó. Aqui tá file, porque no banco de dados é file, na minha tabela. E aqui eu mandei ele gerar um novo nome, ó, a variável ali, a mesma aqui. E data e hora, que é a mesma daqui. Aqui eu coloquei só data, porque na minha tabela é só data. Então, sempre cuida. Isso daqui, quando não tem o cifrão na frente, são os campos da tabela. Quando tem o cifrão na frente, são as variáveis. Aí ele vai dar a mensagem, cadastro realizado com sucesso, vai limpar as caixas e se não, ele vai dizer, se algum campo, né, tiver vazio, vai dar a mensagem para preencher todos os campos. Então, caso contrário, preencha todos os campos, porque eu disse que os campos têm que estar preenchidos. Obrigatoriamente, eu estou especificando aqui que eles precisam estar preenchidos. Se eu não preencher todos, ele vai dar mensagem dizendo para preencher todos eles. Aqui no formulário, então aqui o server PHP Self, porque o meu formulário está junto com o código PHP, eu não estou chamando outro arquivo. Ainda aqui, eu coloco para ele manter, né, o conteúdo. Então, caso eu preenchi o título e o subtítulo, mas eu não preenchi o texto, aí ele vai dizer, preencha todos os campos e limpa tudo. Eu tenho que digitar tudo de novo. Aí eu digitei um texto enorme, mas esqueci de pôr o título, dele apaga tudo, eu preciso digitar de novo. Isso a pessoa não gosta de fazer num formulário no site, ele não gosta de ficar preenchendo 10 vezes a mesma coisa, né? Então, isso daqui é para manter o que foi colocado na caixa de texto. Para todas elas eu fiz isso. Para o título, para o subtítulo e para o texto. Como o texto é um text area, ele fica fora, ó, não fica dentro do value. Depois que fecha aqui a boquinha do text area, coloca o PHP, echo texto e depois fecha o text area. No outro, ele é dentro, ó, onde a caixa é uma caixa de texto simples, ele é dentro no value dessa caixa de texto. É por causa do modelo da caixa, ok? Feito isso, finalizou. Aqui embaixo não tem mais nenhum código PHP. Então, esse é o código para o adicionar. Então, agora vamos testar. Vou pressionar o F12. Vamos preencher o título, o subtítulo e vamos enviar. Ele deu a mensagem, ó, preencha todos os campos, porque eu não preenchi o texto. Agora, eu vou pôr o texto também e não vou pôr a imagem ainda. Vou enviar. Arquivo de imagem inválido ou vazio, cadastro realizado com sucesso. Aqui a gente pode pôr um BR depois para fazer a quebra, porque ficou tudo junto. Vamos ver se ele cadastrou? Então, eu estou com o meu banco aberto, vou vir aqui no visualizar. Pegar notícias.
visualizar, e está aqui cadastrado o meu primeiro registro. Vamos cadastrar outro com imagem agora? Então, vou voltar aqui, vamos preencher o título, o texto, e vamos selecionar uma imagem aqui. Isso aqui mesmo. E enviar. Cadastro realizado com sucesso. Vamos visualizar novamente. Está aqui cadastrado a imagem também, o registro 2 com as informações e a imagem. Ok, então já estamos cadastrando. Agora nós vamos continuar e vamos fazer o alterar, né, o gerenciador primeiro e depois o alterar e o excluir também. Por essa aula é só. Até a próxima!